Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da goleada do Palmeiras sobre o Bragantino, 5-1 no Allianz Parque. Palmeiras passou o trator, os gols do Verdão marcados pelo Bruno Fux, Vitor Roque inclusive fez 2, Felipe Anderson e o Flaco Lopes que jogou pela Argentina, muito elogiado pelo técnico e hoje deixou o dele na vitória do Verdão. Palmeiras agora disparado na liderança do Campeonato Brasileiro com 61 pontos, 3 a mais que o Flamengo, que venceu o Botafogo no Newton Santos. Vamos trazer aí o Ulisses Costa e outros comentaristas falando da vitória do Verdão. Vamos reagir aqui no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago as estatísticas da partida. Muito bem, gente, eu tô aqui na Vila Belmiro para transmitir, olha o cabelo como é que tá, velho, para transmitir o jogo de Corinthians e Santos. E eu tava ouvindo até agora a transmissão na Rádio Bandeirantes do Rogério, a vitória do Palmeiras virada 5-1 sobre o Bragantino. Eu tava conversando com o Ricardinho que jogou no Corinthians, aqui no Santos, aquela coisa toda, seleção brasileira, campeão do mundo, comentarista hoje da TV Globo. Eu tava batendo um papo com o Ricardinho e a gente tava conversando, aí saiu o primeiro gol do Bragantino. Aí, Ricardinho, nós olhamos e falamos, muito cedo para fazer gol, mas 1-0, né? Aí chegamos à seguinte conclusão quando estava 1-0, aí vai ser uns 4-1. Foi 5-1 para o Palmeiras. O Quesada elegeu na Rádio Bandeirantes, o Tigrinho, o Vitor Roque como melhor jogador em campo. É impossível o Palmeiras jogando muito futebol. Pena que a arbitragem manchou algumas coisas aí do futebol brasileiro. Infelizmente, isso é ruim, né? Mas uma coisa tem que ser dita. O Palmeiras está jogando um grande futebol e briga definitivamente por esse título do Campeonato Brasileiro. Imagina domingo, Flamengo e Palmeiras, o que vai acontecer, né? Palmeiras 5 de virada, 1 para o Bragantino hoje no Allianz Parque. Jogaço do time do Palmeiras. E daqui a pouquinho, já na Rádio Bandeirantes, eu vou transmitir aqui o jogo do Santos. O Abel Ferreira. E ele sabe, né, do que ele é capaz de fazer com esse time do Palmeiras, tanto é que é isso que ele tem apresentado. Bom, Abel Ferreira falando do momento bom, mas ele fala assim, olha, eu não faço nada pelos jogadores, são os jogadores que fazem isso. Quando ele está em momento bom, ele tira, né, esse peso dele, coloca ali para os jogadores, ele sempre coloca, olha, vamos colocar aqui os jogadores como os protagonistas da história. É isso que eles têm feito, mas o Vitor Roque tem feito mais. Impressionante, né? Impressionante. O Vitor Roque está jogando muito e o atacante, o jogador de futebol vive de confiança, né? Eu sempre digo que não existe o confiômetro para a gente medir, né, quanto da confiança. A gente não enxerga, mas a gente sabe que a confiança está lá e ela interfere no jogador de futebol. E em 2 posições específicas, ela é ainda mais latente, que é o goleiro e o centroavante. É isso. Quando o centroavante está na fase ruim, não adianta, a bola vai bater, aquela história do pão cai com a manteiga virada para baixo. E é assim mesmo. Ano passado o Yuri Alberto, lembra? É assim, em 23. Em 23. A gente trabalha cada vez mais com dados, cada vez mais com a ciência, com a tecnologia no futebol, mas essas coisas existem, a confiança está lá. Claro. E o Vitor Roque está na maré boa. Então, assim, além de ele estar fisicamente muito bem, jogador muito forte, tecnicamente muito bem, com a confiança em alta, a bola procura, está naquela fase que a bola procura. O primeiro gol dele, o terceiro gol do Palmeiras, o segundo gol do Palmeiras hoje, a bola procura o Tigrinho. Olha os números dele aí, Felipe, conta pra mim. 45 jogos, 16 gols, 4 assistências, 20 participações em gols, minutos para participar de um gol, 188. Pois é, então, e a gente vê o Vitor Roque fazendo o gol de centroavante, que a bola espirra, sobra e ele faz. A gente vê o Vitor Roque fazendo o gol de drible, né, a entortada que ele deu no Pedro Henrique para fazer o quinto gol do Palmeiras é brincadeira. A gente vê o Vitor Roque ganhando muita jogada no corpo, e ele é um jogador forte, mas não é um jogador alto, né? Sim. Então ele está em todas as fases do jogo num nível muito alto. É impressionante e lembrando, ele tem 20 anos de idade, ele é muito novo. Então a ascensão dele, ela veio junto com o crescimento do Palmeiras. É um nível altíssimo
E é uma imagem sedutora vê-lo de camisa amarela, né? Então, eu ia perguntar para você, André, óbvio, quero te ouvir sobre o momento do Palmeiras, ponto. Mas, ponto e vírgula, na verdade. Porque ele, enquanto promessa no Atlético Paranaense, ele um pouquinho mais velho que o Endrick, se falava aquela coisa, pô, o Vitor Roque é o Endrick, quem vai ser? Aí ele vai para a Europa, não dá... vai para o Barcelona, não vai para o Real Madrid. Isso. Né? Aí ele vai, teoricamente, não dá tão certo na Europa, volta para cá e começa a embalar, mas não tem mais aquele selo de promessa, embora seja muito jovem. Passou um tempo no Betis, né, para tentar recuperar uma confiança. Esse momento pode levá-lo a uma discussão de seleção? Eu acho que, assim, as coisas no futebol brasileiro, elas são muito precoces e muito precipitadas, assim, diversas vezes. Esse jogador, depois de algumas partidas, verdade que não foram poucas, enquanto ainda não tinha, de fato, se sentido cômodo, começado a fazer gols em sequência, deslanchado, como se diz, era severamente criticado sempre que terminava um jogo e ele não fazia um gol, de forma a, evidentemente, né, piorar a situação dele em termos de confiança, em termos de, sabe, aquele algo mais que todo jogador precisa para tentar um lance que é um pouco mais arriscado. Ele, muito temeroso, você fica numa situação em que você coloca na sua cabeça que eu preciso fazer o simples, mas o simples muitas vezes não te leva a lugar nenhum, e o simples, né, não é exigido de alguém que veio da Europa, veio do Barcelona, do Betis, veio do futebol espanhol, e deveria chegar aqui no primeiro jogo já fazer 2 gols, dominar, e a gente dizer, tá vendo, o nível é outro e tal. Mas ele foi severamente criticado, injustamente criticado, como se ele não fosse um bom jogador de futebol. E ele é esse cara aí, que já fez mais de 10 gols desde então, e a torcida hoje aplaude. Você percebe no gestual dentro de campo, a forma como ele comemora os gols, os lances que ele tenta, dá bons passes também, encontrou um parceiro, o Abel fez essa dupla funcionar, e individualmente os 2 jogadores brilham nesse momento, tanto o Vitor Roque quanto o Flaco Lopes, a ponto do Lionel Scaloni, que é o técnico da seleção argentina, dizer que está encantado com o Flaco Lopes. Sim. E que o período no Palmeiras serviu para esse jogador dar um salto de qualidade. Um cara está cotado para ir para a Copa na seleção campeã do mundo. Né? E também era um jogador criticado aqui. Até fazer um trabalho para ganhar peso, ficar mais forte, ganhar confiança, fazer gols, entrar só no final dos jogos. Quase sempre fazer gols ou criar boas chances. Um nível de confiança que vai subindo. Hoje ele é uma peça fundamental no time do Palmeiras. Então, assim o resultadismo que é aplicado aos times, ele também é aplicado aos jogadores. Ou o cara joga bem todo dia, ou ele já vira lixo, cabeça de bagre, olha o salário dele, como é possível ter pagado tanto nele, podia ter contratado o outro, porque o melhor é sempre aquele que não está. Então isso é muito claro para mim na avaliação, durante muito tempo, a respeito do futebol do Vitor Roque, um cara que certamente passou por problemas de confiança muito sérios ao não conseguir jogar bem logo de cara no Barcelona, tentar um degrau abaixo no Betis, que é um time menor, é óbvio, mas aí eu acho que a confiança dele já estava num nível difícil de resgatar, e sofreu um pouco aqui até se sentir como se sente hoje. 16 gols com a camisa do Palmeiras. Você falou 20 anos, eu falei, só? Será que não já está com uns 22, pelo menos? Ou seja, 20 anos. Mas perdeu lá, a vibe não vai mais para a Europa. Pode ir. É claro que pode ir. É muito início ainda. Nele, porque o jogador ainda... Claro, o Palmeiras contratou o Vitor Roque para ele fazer o Palmeiras ser campeão. Para fazer o que está fazendo. Mas ele ainda pode ser um bom negócio para o Palmeiras do ponto de vista financeiro. E assim, ele joga numa função que não tem dono na seleção brasileira, né, que está aberta. E isso joga a favor dele. Né? E quando a gente pensa no tipo de movimentação que o Ancelotti vem querendo que o ataque do Brasil tenha, ele se encaixa. Mas aí tem os 2 lados da história, né? Porque a gente pensa nele e a gente pensa no Pedro. Também. O Ancelotti falou voluntariamente sobre o Pedro na coletiva de convocação. Quando ele foi falar sobre João Pedro, Caio Jorge, Richarlison, Igor Jesus, ele falou sobre o Pedro. Ele falou sobre os diferentes tipos de 9 que ele pode chamar diferentes tipos de 9 para ter diferentes opções no elenco. E embora o momento seja do Vitor Roque melhor que o do Pedro, e o Vitor Roque encaixe com o que o Brasil tem feito de jogo, se o Ancelotti quer ter opções,
Tem mais Vitor Roque do que Pedro. Faz mais sentido chamar jogadores mais parecidos, mesmo que eles estejam no melhor momento, ou ter jogadores diferentes? Essa é uma questão. Mas o desempenho do Vitor Roque é para colocá-lo na briga de craque do campeonato e para colocá-lo na briga de seleção brasileira. Se o Caio Jorge foi chamado pelo que está fazendo, o Vitor Roque pode ser chamado pelo que está fazendo. Bom para o Ancelotti, que tem opções para analisar. Melhor centroavante do Brasil hoje, Pedro ou o Vitor Roque, André? O Vitor Roque está jogando mais, né? Na comparação jogador com jogador, eles são muito diferentes, é complicado você falar isso. E é fato, né? O Vitor Roque é muito jovem ainda. A carreira dele no Palmeiras está só no começo, ninguém sabe o que pode acontecer. Eu também não descarto a possibilidade de voltar à Europa, mas eu acho que pensar nesse tipo de coisa agora é meio contraproducente. O cara está aqui, está começando a se sentir muito bem e, né, se soltando cada vez mais, e o Palmeiras tem muito a ganhar com isso e ele também. Mas em relação aos dois, numa comparação direta, eu acho difícil. Acho o Pedro um jogador muito técnico. E o Vitor Roque é mais essa coisa da força, da precisão e da velocidade. Então, eles são muito distintos. É muito difícil compará-los. Fala aí, Zupa, tu também? O momento do Vitor Roque é melhor, mas eu prefiro o Pedro como jogador. Tá bom. Eu abri o programa já falando do jogo de domingo e a Marcela já começou o cara a cara. É bom que já ticamos da lista. Já estamos. A gente já está nesse jogo. Mas calma, a gente inclusive já emparelha para valer Palmeiras e Mas Flamengo. eu não entro nessa. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 5-1 sobre o Bragantino. O Palmeiras atropelou no Allianz Parque. Deixa eu trazer aqui as estatísticas da partida. Posse de bola, o Palmeiras teve 62% a 38%. Gols esperados, 2,94 do Palmeiras, 1,13 do Bragantino. Total de chutes, 26-6 para o Palmeiras, no caso, finalizações. Chutes no gol, 12-2 para o Palmeiras. Chances, no caso, chutes certeiros, né? Chances perigosas criadas, 5-2. Escanteios, 8-3 para o Palmeiras. Impedimentos, Palmeiras teve 2, o Bragantino 1. Passes completos, 452 do Palmeiras, 255 do Bragantino. Tá aí as estatísticas. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.